Acho que eu vou aproveitar esse tempo para falar um pouco, reforçar a importância, né? O relator Samuel tem debatido isso aqui, mas reforçar a importância do porquê nós estamos fazendo a reforma da Previdência e qual é a justificativa por estar fazendo isso nesse momento no Brasil. Infelizmente, a gente não está fazendo isso por um planejamento, por uma visão de futuro de que daqui a pouco, daqui a 10, 15, 30 anos, a gente vai ter um problema fiscal no Brasil. A gente está fazendo isso de forma bastante atrasada porque não dá mais para fugir do nosso problema fiscal. A gente vem enfrentando ao longo dos últimos anos uma explosão no aumento dos gastos públicos do Brasil, onde a Previdência é a maior responsável. Infelizmente, nós como país não soubemos aproveitar alguns anos de bonança que existiram, com valorização de preços de commodities, com uma economia favorável, com um período externamente favorável para que nós pudéssemos investir no futuro do país. O que a gente fez nos períodos de bonança, explodimos gastos públicos, contraindo despesas que foram perenes, né? Que até hoje estão na folha de pagamento dos servidores, que até hoje estão em gastos do governo, que agora já fica difícil da gente tirar. E quando a gente olha os números, acho muito importante esse debate, como tem sido proposto aqui, fugir dessa história ideológica de que ideologia A defende algo, ideologia B defende algo, e olhar para os números pura e simplesmente como nós temos tentado fazer. E a realidade é que hoje, em 2019, 59% dos gastos primários da União vão servir única e exclusivamente para pagar folha de pagamento de aposentadorias no Brasil. Não dá para a gente permitir isso num país que ainda é jovem, que mais da metade dos nossos gastos primários vão para pagar a aposentadoria. Se a gente hoje, com um país jovem, com 1/4 da nossa população em idade escolar, a gente tem 60% dos gastos primários em aposentadoria, que dirá quando nós atingimos uma idade média de um país como o Japão, por exemplo. A gente não vai ter como sustentar mais o país continuando dessa forma. Só em efeito de comparação, esse ano a gente vai investir do dinheiro dos gastos primários da União 17% em saúde e educação. Então, é mais de 3 vezes o que vai ser investido em Previdência do que vai ser investido em saúde e educação. Então, a reforma da Previdência ela é urgente, ela está extremamente atrasada, já deveria ter acontecido há 20 anos atrás, idade mínima, por exemplo, há 20 anos atrás a gente já poderia ter feito, né? Infelizmente, por um voto não conseguimos fazer naquela época. E se nós não fizermos a reforma agora, daqui a 5 anos, 2024, 72% dos gastos primários vão ser Previdência. Daqui a 10 anos, 84% dos gastos primários vão ser Previdência. Não existe a menor possibilidade do país sobreviver com essa escalada de gastos exclusivamente para aposentadoria no Brasil. Agora, é importante falar também, não dá para tratarmos a reforma da Previdência como a salvadora da pátria. Ela é apenas a ponta do iceberg de uma série de mudanças que o país precisa fazer. A reforma da Previdência proposta agora ela não resolve o déficit que a gente tem de quase 300 bilhões por ano. Está se falando muito dessa economia, que na verdade não é exatamente uma economia, porque esse dinheiro não vai vir, esse 1 trilhão de reais. Na verdade, nós vamos deixar de acrescentar ao rombo do país 1 trilhão de reais nos próximos 10 anos. Mas se a gente olhar só o déficit da Previdência neste ano, de 292 bilhões de reais, esse valor que está se buscando deixar de gastar em 10 anos vai ser suficiente para cobrir 3 anos apenas de déficit da Previdência. Então, é muito importante deixar claro, né, que essa reforma da Previdência proposta, ela apenas faz com que nós diminuamos o ritmo da piora das contas públicas do país. Muito provavelmente vamos precisar de outra reforma da Previdência em poucos anos, dado que não resolveremos o problema da Previdência no Brasil apenas com essa reforma. Como eu falei, é apenas a ponta do iceberg que nós estamos mexendo aqui. E ainda mais com a exclusão do regime de capitalização, nós vamos precisar ainda de 2 reformas nos próximos anos. Uma de proposição de um regime que possa ser perene, porque o regime piramidal atualmente não é perene. Com a reforma atual, a mudança demográfica que vai acontecer, que já está acontecendo no Brasil, só vai aumentar a necessidade de reformarmos os parâmetros do atual regime, né? Quem dirá a transição para um outro regime também. Então, é importante a gente ter essa consciência para que daqui a 2, 3 anos, aprovada a reforma agora, esse ano, quando nós tivermos que voltar a discutir Previdência, não se fale que disseram
que essa reforma resolveria todo o problema. Eu tenho certeza que ainda na nossa legislatura nós teremos que voltar a debater o assunto Previdência no futuro, porque essa reforma, infelizmente, vai apenas enxugar uma parte do gelo. É extremamente necessária, mas ela não será suficiente. E é importante aqui comentar também, eu acreditava que nós já havíamos evoluído bastante o debate a ponto de algumas falácias que eram faladas há 1, 2 anos atrás não serem mais faladas. Mas há pouco eu ouvi novamente a história de que a reforma da Previdência com idade mínima de 65 anos vai fazer o trabalhador trabalhar até morrer. Não é possível que até hoje não compreenderam a diferença dos conceitos de expectativa de vida ao nascer e de sobrevida aos 65 anos. É um absurdo que deputados de 5º, 6º mandato até hoje não tenham conhecido um conceito tão simples quanto sobrevida aos 65 anos. Quando se fala que a expectativa de vida é 69 anos, está levando em conta a mortalidade infantil, está levando em conta os inúmeros jovens que perdemos para a violência e para o trânsito violento aqui no Brasil. Mas a gente não pode falar de previdência levando em conta a expectativa de vida ao nascer. Nós temos que levar em conta a expectativa de sobrevida aos 65 anos. Que no Brasil, o menor estado, a menor expectativa de sobrevida aos 65 anos, que é o Piauí, são cerca de 17 anos. Então não existe essa história de trabalhar até morrer, né? Nós deveríamos já ter vencido esse debate, assim como deveríamos ter vencido o debate que não existe déficit na Previdência. Todas as contas mostram isso, o TCU mostra isso, né? E também é bom lembrar que a reforma não é um projeto desse governo, né? Esse projeto é um projeto que todos os governos anteriores fizeram ou tentaram fazer. E vou aqui recuperar um dos poucos discursos da Dilma Rousseff que eu concordo com ela, que foi na abertura da legislatura do seu 2º mandato, onde ela conclui o discurso sobre palmas do plenário, onde muitos deputados aqui estavam, falando o seguinte: quero ressaltar que a reforma da Previdência não é uma medida em benefício do atual governo. Seu impacto fiscal será mínimo a curto prazo. A reforma da Previdência é uma questão do Estado brasileiro, pois melhorará a sustentabilidade fiscal do Brasil a médio e longo prazo, proporcionando maior justiça entre gerações atual e futura e, sobretudo, propiciando um horizonte de estabilidade ao país. É uma das poucas falas de Dilma Rousseff que, além de ter conseguido compreender, eu aplaudiria de pé. Assim como o Congresso aplaudiu Dilma Rousseff a reconhecer a importância da reforma da Previdência no discurso de abertura da legislatura anterior aqui do Congresso Nacional. Então é muito importante a gente colocar esses assuntos na mesa, porque tem gente que até hoje quer desconstruir esses argumentos da necessidade da reforma do ajuste fiscal pela reforma da Previdência, que foi defendida por Dilma Rousseff aqui há 4 anos atrás apenas. Não foi há 20 anos atrás, não foi 10 anos atrás, 4 anos atrás ela estava aqui no plenário defendendo essa mesma ideia. E, relator, a gente entende que o senhor fez ao máximo, como já foi falado pelo presidente da casa, como foi falado pelo senhor, de chegar no limite do que foi possível, né, para incluir nesse relatório. E a gente teve avanços, como foi mencionado aqui, a idade mínima, que está chegando com 20 anos de atraso, mas é um avanço importante. O país é um dos pouquíssimos do mundo que não tem idade mínima para aposentadoria, e a partir de agora, com esse relatório, nós vamos ter. O fim dos regimes especiais, né, que tanto prejudica e tanto privilégio dá para quem tão pouco precisa de privilégios, como a classe judiciária, a classe dos próprios políticos. Agora não vai ter mais regime especial, então esse é outro avanço. As alíquotas progressivas, resguardando a aposentadoria de quem menos recebe, né, agora vai ter que contribuir menos quem ganha até R$ 1.500, e quem ganha mais vai ter que contribuir mais. Mas é importante nós entendermos aqui que, mesmo tendo que ir até o limite, a gente deixou muita coisa de fora que era importante. Trazer aqui um primeiro ponto, né, que deixar de fora os estados e municípios. E as razões pelas quais os estados e municípios foram deixados de fora me entristecem, que são razões puramente eleitoreiras. São deputados que não querem que os governadores tenham ganhos, né, políticos, sem ter que dar a cara a tapa. Eu acho absurdo os governadores que até pouco tempo atrás não tinham dado a cara a tapa, e 2 deles ainda não deram, da necessidade da reforma da Previdência. Mas nós não podemos justificar a exclusão dos estados e municípios da reforma como simples compartilhamento de perda de capital político. A gente tem que ser responsável aqui no Brasil e incluir
aqueles entes federativos que não vão ter condições de fazer suas reformas a tempo antes que os estados quebrem, ou terminem de quebrar, porque nós já temos vários estados quebrados. O meu é um deles, Minas Gerais está extremamente quebrado, Rio Grande do Sul, aqui do meu colega Marcel Van Hatten, está quebrado, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, estados que já estão deixando de pagar, ou há muito tempo deixam de pagar seus servidores em dia, e também nos estados, assim como acontece na União, a razão do déficit é o déficit da Previdência. Se não houvesse déficit na Previdência na União, se não houvesse déficit da Previdência em Minas Gerais, os orçamentos desses entes estariam positivos, né? Então, faço aqui um apelo para os nossos colegas, para o relator, para nós incluirmos estados e municípios por uma questão de responsabilidade. Não interessa ganho político quando a gente fala em futuro do Brasil. A gente tem que ser responsável. Se estamos aqui enfrentando um debate tão importante e árduo como a reforma da Previdência, a gente não pode deixar ninguém de fora. Então fica aqui o meu apelo para reincluirmos estados e municípios. Um outro ponto que infelizmente ficou de fora foi da capitalização. Como mencionei aqui, a gente está enxugando o gelo, mantendo o regime de repartição atual, essa pirâmide que está sendo corroída com a mudança demográfica no Brasil. Então, nós aqui estamos comprometidos, se talvez não nessa PEC, ainda esse ano apresentarmos uma PEC para discutirmos a capitalização sem essas ideologias e culpabilização, né, colocar a capitalização como boi de piranha aí no discurso de quem é contra a reforma da Previdência por uma falta de compreensão dos benefícios da capitalização. Então nós vamos ainda este ano debater a capitalização. A gente fica triste também que as concessões que foram feitas para alguns grupos de pressão, como servidores públicos que já são muito privilegiados e não aceitaram ainda uma transição adequada do seu regime, que a gente tenha que tirar recursos do FAT, que, ao meu ver, nem deveria existir, porque a gente deveria diminuir os encargos trabalhistas para poder deixar mais dinheiro no bolso do trabalhador e ter mais emprego no país, a gente cobrir rombo da Previdência com o FAT. Não é essa a utilização do fundo e, repito, ele nem deveria existir, porque a gente tem que diminuir os encargos trabalhistas para poder gerar mais empregos no país. Também fico triste com o aumento de imposto colocado nessa reforma. Como a gente tem um Estado quebrado, a gente tem três maneiras aqui de resolver o problema. Ou diminuindo os gastos, que é a minha visão que a gente deveria acontecer, na Previdência e inúmeras outras áreas, aumentando imposto ou dando calote. O que alguns estados têm feito, como o meu estado, a gestão passada fez, é dar calote em fornecedores, tanto que a gente recebeu um estado sem medicamentos nas prateleiras dos hospitais. Nós não podemos permitir isso, não podemos permitir aumento de imposto num país ainda em desenvolvimento, onde 1/3 do PIB vai para os gastos do Estado. Então nós gostaríamos de uma outra configuração para não precisarmos aumentar imposto. E por último, para concluir aqui minha fala, por mais que o debate no Brasil tem evoluído muito em relação a reformas anteriores, em relação à proposta que teve aqui há pouco tempo atrás, há 1 ano e meio, 2 anos ainda no governo Temer. A gente já vê a própria mídia, a gente vê a sociedade. Eu ando nas ruas de vários estados do Brasil, inclusive do Nordeste, eu vejo outdoors defendendo a reforma da Previdência. Então um debate que já aumentou muito, já qualificou muito, né? A população brasileira hoje está ciente da necessidade da reforma da Previdência, mas a gente ainda tem grupos de pressão corporativistas que querem aquela velha história de farinha pouca, meu pirão primeiro. Já dei esse dado aqui antes, mas é sempre bom reforçar. Apesar de estarmos fazendo uma reforma da Previdência pelo país estar completamente quebrado e a Previdência ser a principal causa do país estar quebrado, das 277 emendas que nós tivemos ao texto original, 70% foi querendo aumentar os privilégios de determinadas categorias. Então, uma pena que no Brasil a gente ainda queira diferenciar brasileiros. A gente não aceite o termo de que todos são iguais perante a lei e determinadas categorias estejam aqui cotidianamente defendendo os seus próprios privilégios, defendendo o menor tempo de contribuição, defendendo uma idade mínima menor, defendendo uma alíquota diferenciada, porque nós não podemos aqui acreditar que os brasileiros são diferentes. E é engraçado que sempre que uma categoria vinha falar comigo da importância da defesa dos privilégios para ela, eu conseguia convencer os interlocutores de que as outras categorias não precisavam, mas não conseguia convencer que a dele precisava. Então eu ia falar com professores, eu convenci que os policiais não precisavam de uma idade mínima diferenciada, mas eles não aceitavam que os professores tivessem. Eu ia falar...
Então eu ia falar com os policiais, eles não aceitavam que os policiais tivessem as mesmas regras dos outros, mas aceitavam que os professores tivessem, né? Então fica esse corporativismo aqui no Brasil, que todos queiram defender só a sua categoria, ao invés de poder defender o país como um todo. Então o que nós vamos continuar defendendo, ainda que nós entendamos que houveram concessões para que se fizesse um texto que outros partidos aceitassem, a gente vai continuar sempre defendendo que todo brasileiro, homem ou mulher, policial ou gari, médico ou professor, seja tratado igualmente pela legislação brasileira, e infelizmente essa reforma vai manter essas desigualdades sobre falácias de necessidade. Peço que Vossa Excelência conclua, deputado. Concluindo. Sobre algumas falácias de necessidade de privilégios para alguns, mas que no fundo são apenas para atender interesses corporativistas aqui. Então, para finalizar, presidente, parabenizo o trabalho que vocês vêm conduzindo aqui, o relator, por ter conseguido aprovar um texto, ou encaminhar um texto que traz muitos avanços, mas continuaremos defendendo, eu como Thiago e o Partido Novo, a Previdência Ideal, né, que realmente vai resolver os nossos problemas aqui no longo prazo. Muito obrigado. Obrigado, deputado Thiago. Com a palavra, a deputada Tereza Nelma, pelo tempo de 5 minutos. Por 15 minutos é muito.